Foi aprovado ontem na Câmara a MP que privatiza a Eletrobras. O projeto ficou, a bosta. E não só isso, mas um monte de gente entendeu errado o processo inteiro, o que vai acontecer, não sabe o quão ruim é o projeto que foi aprovado. E tem gente, inclusive, falando, porque o Novo e o Kim votaram junto com a esquerda contra a privatização. Não. E eu já sei o que muita gente vai falar, o cara tá fazendo um vídeo pra defender o Novo lá. Não, eu tô fazendo um vídeo pra você entender o que aconteceu, o que era o projeto original, o que foi o projeto final, pra você entender como é que é o processo legislativo disso tudo, como que você é enganado ao longo desse processo, como ele é muito mais complicado do que você imagina, e pra você entender que não é prioridade do governo Bolsonaro fazer reforma, privatizar, etc. Porque a estrela principal dessa história toda, que pouca gente tá focando, é onde que tava o governo e a base apoiadora deles no Congresso, tudo mais, tudo que eles fizeram, que não conseguiu aprovar isso. O que eles estavam fazendo? Cadê os caras para de fato defender esse troço aqui ao longo do processo todo? Porque não é só a lei que foi aprovada no fim das contas. Escuta, como é que chegou nesse ponto? Isso que é uma coisa principal pra gente focar aqui. Mas vamos entender o projeto. Primeiro, é uma medida provisória, não é um projeto de lei nem uma PEC. Isso então é escrito pela presidência e enviado para ser votado. Medida provisória entra em vigor por um tempo provisório e depois tem que ser votado para virar lei, você pode usar isso para meio que furar a fila. Acontece bastante. Ela foi elaborada pelo governo, então você pode chamar essa de MP do Guedes, que veio do Ministério da Economia. Claro, sempre tem outras mãos que tocam ali, não é como se o Guedes estivesse sentado ali, redigido tudo e mandado. Sempre tem outras mãos que tocam, nunca é exatamente o que você gostaria. Mas essa foi a MP do Guedes que veio para o Congresso. Ela então passa por comissão especial, aonde vai ter um relator. Esse relator vai fazer um relatório em cima disso. E esse relatório, essa proposta dele, é o que é votado e é o que vai para se tornar lei. Então, o que vai ser votado no fim das contas não é o projeto original que entra. É o que saiu depois do processo final. Isso acontece em PEC, em PL, etc. Só que no MP o processo é um pouco mais rápido, que é provisório, urgente, mais rápido, etc. Tem uma comissão especial, etc. Em PLs, em projetos de lei, em PECs e tudo mais, tem várias comissões, então muitas vezes o que sai do outro lado não tem nada a ver com o negócio original, ok? Então entenda que existe um texto original e um texto depois. E no meio dessa comissão especial sobre essa MP da Eletrobras, você pode, como em qualquer comissão, colocar emendas, colocar propostas para melhorar o projeto. E aí o que acontece? Foram centenas de emendas, foram acho que quase 600 emendas colocadas dentro do projeto. E o relator acolheu várias dessas emendas. E o próprio relator, em discurso, isso não sou eu falando, isso não é ninguém falando, isso é da boca do próprio relator. 90% das emendas são da oposição. Então você tem a MP do Guedes, entrou 90% das emendas aceitas da oposição, PT, PSOL e afins, para melhorar a lei, você já imagina o que veio, e é este relatório dele, no fim das contas, que foi a ser votado. Então, quem estava votando a favor ou contra não estava votando em cima da proposta do Guedes para a privatização. Estava votando para o Frankenstein que saiu depois. E aí você já tem que se fazer uma pergunta aí no meio. Por que o governo não conseguiu emplacar um bom relator? Isso é parte do processo legislativo que pouquíssima gente conhece. Quando uma lei entra para começar a tramitar, começa a briga de quem vai ser o relator. Vai ser um cara da oposição, vai ser um cara nosso, vai ser um cara do meio, o que ele acha, quem que é. Então você conseguir articular para conseguir colocar um relator bom ali, 60% de aprovar a lei é isso. Porque é o cara que vai aceitar ou rejeitar emendas, é o cara que vai alterar o negócio e que vai mandar a parada final para ser votada. Então, se você patina e entra um cara bosta pra caramba como relator, é falha sua como governo que isso aconteceu. Se entra um corporativista lá que aceita 90% das emendas no fim das contas que foram da esquerda, quem deveria ter articulado por esse relator? Certamente não é a oposição. Por que o governo falhou em conseguir um relator melhor? E como é que saiu o projeto de lei no fim das contas? O que está sendo falado é a MP da privatização da Eletrobras. Então muita gente acha que assim... então o texto diz, artigo 1, vende essa jossa. Artigo 2, chora esquerda. Artigo 3, arminha. Faça-se. Não é isso.
O projeto tem todos os termos de o que vai acontecer, para onde que vai o dinheiro, como é que vai ficar a transição de tal coisa, e os gasodutos, e o fornecimento, como é que fica, e os subsídios que tem, e a tarifa social, e tem tudo isso lá dentro. E assim, entrar nos detalhes de todas as coisas que foram pioradas no texto, cara, eu podia ficar aqui... Podia, sem nenhum exagero, fazer um vídeo de 2 horas com o PL aberto aqui, com eu indo item por item e tudo mais, ia ser muito exaustivo, mas assim, isso não sou eu falando, isso são vários setores de produção de energia, isso é Confederação Nacional das Indústrias falando, e Confederação Nacional das Indústrias era contra o projeto final, inclusive, vale lembrar. Ah, só eu ou os liberais deles. Confederação Nacional das Indústrias era contra, um monte de geradores de energia era contra. Só eles falando, isso aqui tem um alto risco de subir o preço de energia no Brasil. Ah, mas vai ter competição. Em vários casos, não. A MP e até a insanidade de dizer, sem nenhuma base técnica, sem nenhum argumento, sem nenhum estudo, sem nada, aonde ia ter que construir gasoduto e termoelétrica pro futuro. De o que vai ter que dizer. Então você tem um monte de político numa empresa que supostamente vai ser privatizada dizendo, mas eis o que você tem que gastar e aonde, como é que vai ser. E quando você bate esse mapa com o mapa do relator ou de outros políticos envolvidos, você começa a ver umas coincidências meio estranhas. Então assim, tá sendo privatizado, sim, mas boa parte do investimento vem escrito por políticos antes. Então agora a iniciativa privada, que vai capitalizar a empresa, mas não necessariamente vai se perder o controle da Eletrobras, vai ter o direito de executar as obras que um bando de político decidiu. Você tem certeza que isso é uma privatização? E tem inúmeros artigos lá de subsídio para tal, tal coisa vai ser mais barato para ele, tal coisa não pode ter competição, tal coisa não tem que é o que eu chamo de estado de bem-estar empresarial. Você tá criando fieldinhos econômicos para alguns lugares, para algumas empresas, para alguns caras, subsídio aqui, você paga para aquele cara receber mais barato, você fala, cara, mas... Escuta, isso aqui é livre mercado? Isso aqui vai trazer mais segurança e investimento e tudo mais para essa estrutura? Resultado, a proposta que foi no final, que vamos chamar de proposta do relator, teve uma desgraça. E o que acontece? Não só, mas porque o Novo ou quem votou contra? Cara, foi orientação da Frente Parlamentar Livre Mercado ser contra. Teve várias organizações contra, a CNI tava contra. Falaram, cara, esse projeto não dá, tá um lixo. Não é aceitável isso. Vai gerar um monte de problemas, vai gerar um monte de subsídios, tá estranho, não sabemos nem se isso aqui vai atrair tanto investimento, isso aqui pode afastar um monte de gente. Somos contra. Então, votem contra o relatório, então derruba essa MP do relator, e vamos pedir para votar, então, a MP original do Guedes, que era muito melhor. Muito melhor. Eu tenho algumas críticas lá dentro? Tenho críticas lá dentro, tá. Mas era muito melhor aquele negócio. Então teve uma votação. Vamos aprovar ou não a MP do relator? Nessa, vários votaram não, porque teve orientação de não do PSOL, do PT, da esquerda e tudo mais. Por quê? Porque eles são oposição incondicional. Eles não estão nem lendo. Eles nem sabem o que está acontecendo direito. É só ser contra mesmo e acabou. O que eles querem causar é caos, confusão, discórdia e atrasar tudo. Esse é o objetivo deles. Então vamos ser contra tudo. Fim. É isso que eles estão fazendo. Agora, quem leu o projeto... Quem entendeu, quem defende liberdade de mercado, ficou muito dividido. Olhou ali e falou, cara, mas isso aqui tá cartelizando um monte de coisa, isso aqui tá horrível. Isso aqui é patético. Vou votar contra o que o relator propôs, para então puxar uma votação na MP do Guedes. Quem votou contra esse projeto poderia ainda votar a favor da MP do Guedes. Então, se a base do Bolsonaro... queria falar assim, não vamos fazer esse projeto aqui, vamos fazer a base do Bolsonaro, era só votar contra o relator e defender a MP do Guedes. Então assim, o que está sendo falado? Não, porque votaram contra o governo, contra as privatizações. Quando, na verdade, o que aconteceu foi que se votou contra a cartelização, contra subsídio, contra a mamata pra caramba que tinha dentro dessa lei, para então poder se votar a favor da MP do Guedes. Quem votou pra esse relatório falou assim, não, esquece o que o Guedes falou, essas paradas técnicas e tudo mais. Vamos fazer uma puta lambança aqui, vai ficar bom. É isso que realmente aconteceu. E daí depois vem a máquina de narrativa de falar, não, porque os caras querem cobrir a própria bunda porque sabem que vão tomar porrada. Porque sabem que se a população entendesse o que aconteceu e soubesse que o governo falhou lindamente durante o processo de articulação disso, de escolher o relator, de influenciar tudo, e que eles tiveram que, no fim das contas, abrir as pernas pra fazer uma lei maluca só pra poder dizer privatizemos, pra poder chegar falando alguma coisa em 2022, se a população entendesse isso, e visto que os caras estão rifando inclusive as propostas do Guedes pra fazer isso,
O que ia acontecer? Então você tem que correr pra botar a narrativa. Não. Os caras que votaram contra a privatização aqui, nós estamos a favor da privatização. E aí vem um argumento que eu super entendo quem tá fazendo, mas geralmente quem tá fazendo quase sempre não entende o processo todo, não entende outras coisas um pouco mais complexas que a gente precisa entender aqui. É melhor feito do que perfeito. Concordo 100%. Então tem muita gente falando assim, tá um horror, mas votamos a favor. Geralmente quem tá falando isso não viu o tamanho do horror que tá esse negócio. Não viu o tamanho da bizarrice que vai acontecer ali e só tá indo junto com uma narrativa que a galera bolsonarista... E a galera bolsonarista não que eu tô querendo dizer assim, quem votou Bolsonaro. Eu tô querendo dizer os puxadores deles, as lideranças, a gente que tá lá dentro que quer controlar a narrativa, tá? A galera só tá caindo nessa narrativa aí porque não parou pra olhar, porque assim, honestamente, você tem muito mais o que fazer na tua vida do que abrir uma porcaria dessa lei pra tentar entender os detalhes ali e tudo mais. Eu super te entendo, você não é obrigado, sabe? Eu super entendo porque isso acontece. Então a galera não sabe o tamanho da desgraça que é. Se desse uma lida, ia falar, minha Nossa Senhora, e daí eu acho que ia mudar de opinião. Mas aí o que acontece? A galera fala, mas é melhor feito do que perfeito. Eu entendo o espírito dessa ideia. Só que tem uma outra coisa que você tem que entender, que é o seguinte. Existe uma coisa, não tem um termo, deve ter talvez um termo pra isso, eu não sei. Mas existe uma coisa que é a exaustão do tema, cansa. Quando você discute uma reforma muito grande, uma privatização muito grande, uma vez que você aprova alguma coisa e ela termina... É muito difícil você voltar para essa discussão em 10 anos, às vezes 20. Reforma tributária é isso, reforma previdência é isso, privatizações são isso. Mudamos todo o marco legal, mudamos todo o setor. Aí 2 anos depois você fala, vamos ajustar esses negócios? Não, cara, já foi uma puta dor de cabeça aquele negócio. Perdemos 4 meses, foi uma década de discussão, e ainda estamos adaptando, você quer mexer de novo, vai te catar. Mas uma porrada de reforma, vamos botar isso na frente aqui, vamos fazer essa outra coisa. Então é muito difícil. Uma vez que você comete uma gigantesca de uma cagada, é muito difícil você voltar para isso e corrigir isso antes de 10 ou 20 anos. Olha as agências de regulação de telecom. A agência de regulação de telecom foi uma cagada da época, foi. E até hoje tem um monte de maluquice em cima disso. E, cara, entrar nisso vai demorar, porque a gente tem coisas mais urgentes na frente. Isso é considerado, já fizemos isso, tá ruim, mas tem coisa pior, vambora. Então, uma vez que você aprova uma porcaria, você tá preso com aquele estrume por uma década ou 2 no mínimo. Então vale a pena você ter um pouquinho menos de afobação, um pouco menos de desespero. Eu acho que qualquer pessoa que defende conservadorismo consegue entender isso. Eu espero. Vale a pena você ter um pouquinho mais de calma e falar, cara, vamos tentar melhorar essa parada aqui um pouco. A gente vai ficar preso. Bota mais 2 semanas de esforço, vai. Vamos tentar batalhar um pouco mais. Isso aqui vai guiar como é que vai ser o setor elétrico no Brasil pelos próximos 10, 20 anos. Que é um dos maiores gargalos desse país ir pra frente, a falta de energia elétrica, o preço. Vamos se dedicar aqui um pouquinho mais e não fazer uma afobação acordada maluca só pra dizer que aprovamos alguma coisa de privatização pra reeleição? Vamos levar a sério? E de novo, eu não tô falando só sobre a votação. Porque você pode focar no evento da votação e falar, você só tinha essas 2 escolhas. Até tá. Agora, e todos os meses antes? Faz meses que a SMP tá tramitando. Aonde que estava o governo e todos os seus negociadores, os seus articuladores, onde que estava essa equipe e o que que eles estavam fazendo que isso aqui saiu mal? Que o relator saiu essa desgraça. Que esse relatório saiu essa porcaria. E aí que você entende uma coisa muito profunda. Não é a prioridade desse governo. Não é. Não é só nesse caso. São vários casos onde trapalhadas dessas aconteceram, uma atrás da outra. Mas é impossível aprovar coisas e reformas grandes com esse Congresso porque ele é inimigo do Bolsonaro. Tá, então me explica muito simplesmente. Por que passou o novo marco do saneamento? Por que passou a reforma da Previdência? São grandes reformas. O novo marco do saneamento mexeu com dezenas de bilhões de reais de uma coisa de infraestrutura básica no Brasil e saiu um projeto muito bom. Eu tenho críticas ali, mas, cara, se você olha o que é saneamento do Brasil e o que passou e todas as forças contra, você fica estupefato que aquela porcaria passou. Mas passou. Então não é impossível. Tem alguns casos em que deu, tem alguns casos que não deu. Qual é a diferença? A diferença é uma coisa muito simples. O governo não consegue. Não consegue por quê? Porque em parte, de fato, tem uma incapacidade, tem uma incompetência dos articuladores. E aqui eu não tô falando do Guedes. Existe um exército de gente muito, muito bem paga, entre o Guedes e um deputado federal, pra ir lá explicar, articular, fazer isso acontecer.
e tentar desenrolar isso. Existem todos os negociadores dentro disso. Existe uma incompetência ali, sim. Mas também existe uma falta de vontade. Não é essa a prioridade do Bolsonaro. É só ver o que ele tá falando. Ver o que ele fala, os discursos dele, as preocupações dele, as reuniões dele. Ver onde tá a tropa de choque dele. Tá em privatização? Tá na Eletrobras? Tá nos Correios? Não tá. Tá onde? Ele fala de privatização da Eletrobras, defende a importância e tal, explica pra população, fala, combate quem, fala, não, esses caras aqui, os corporativistas, não faz. Tá fazendo o quê? O que ocupa o tempo dele? Qual que é outra coisa na cabeça dele que é mais importante que isso? E agora o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai ter um projeto porcaria que foi aprovado, que cria uma porrada de cartéis, que vai ter ineficiências, que vai ter um monte de problemas, que corre um sério risco de subir preços de energia elétrica para muita gente, que gera atrasos, que protege acordos inúteis, que protege contratos inúteis por décadas a vir, só porque tinha que proteger eles, e agora vocês vão ter que aguentar. Agora vocês vão ter que aguentar uma década ou duas da esquerda falando, ah lá, ó, ah lá, botou o bilionário lá dos neoliberal, fez essa privatização e ficam defendendo o livre mercado, mas na hora do vamos ver, o que nós vimos? Deram um monte de coisa aqui para os setores especiais da burguesia e ferraram o pobre que teve a conta aumentada. E é por isso que a privatização não funciona, ela só sobe o preço para todo mundo. Então é por isso que nós nunca mais podemos ter essas ideias, porque olha só, ah lá, tá feito. Foi feito por esse governo fascista, fascínora, que não liga genocida, e agora tacou a conta para a população. Então a gente tem que estatizar isso aí tudo, e estão vendo, liberalismo não funciona. E o cara vai olhar a conta dele, ver que o preço subiu, vai ver todas essas mamatas, vai ver possíveis escândalos que vão vir por aí, até você explicar o que foi todo o processo, como é que aconteceu, o que poderia ter acontecido, a tecnicalidade e tudo mais. Parabéns, você tem a esquerda de volta no poder. Parabéns, você tem escolas pra todo lado, onde você vai ter esses professores de esquerda falando essas abobrinhas por tempos a vir, e vai ter uma ou duas gerações educadas ouvindo essas porcarias, vocês vão ter que responder isso. Porque no Afoba, para falar assim, privatizemos, se aprovou essa estrovenga. Mas não. É tudo culpa dos deputados do Novo e do Kim que votaram junto com o pessoal, então não vote neles, vote nos deputados do Bolsonaro e na reeleição, porque é o mito que vai privatizar tudo, e no próximo governo vai ter reforma pra caramba, né? Porque a gente sabe que era com o Arthur Lira, a gente vai eleger ele, e daí era, essa aqui é meio ruim, mas daí as reformas do Bolsonaro vão passar. Não foi isso, né? Porque veja bem, mas no próximo vai. Então, é isso aí, vamos parar de perguntar, e quem discorda é comunista!